Todos muito bem-vindos a mais um treinamento do programa Eufusa Green, da certificação ISO 14001 do nosso Sistema de Gestão Ambiental. Vamos falar sobre aspectos e impactos ambientais, um requisito importantíssimo da ISO 14001. Aspecto ambiental. O que é um aspecto ambiental? A definição de aspecto ambiental está relacionada a elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Elas estão relacionadas a tudo que é consumido ou gerado pela organização, então tudo que ela extrai do meio ambiente e tudo que ela gera para o meio ambiente. Um aspecto ambiental, ele pode causar impactos ambientais, ou seja, tudo isso que eu consumi ou gerei para o meio ambiente, ele pode causar um impacto, uma alteração do meio. Nós temos que classificar esses aspectos ambientais como significativos ou não significativos. Essa é uma classificação para que a gente possa priorizar os controles, para que a gente possa priorizar a forma de prevenção de todos os impactos ambientais existentes na organização. Então, no primeiro momento, a gente identifica vários aspectos que podem causar vários impactos ambientais. Mas qual deles realmente é significativo? Com qual deles a gente tem que se preocupar mais? Qual deles a gente precisa implementar melhores controles, maiores controles para evitar um impacto ambiental? Essa forma de significância, dizer qual aspecto é significativo ou não, é determinada pela própria organização, pela própria Eufusa. A gente define critérios para ir filtrando quais são significativos e quais não são significativos. O impacto ambiental gera uma modificação no meio ambiente. Pode ser tanto adversa quanto benéfica. Quando a gente fala de impacto ambiental, na nossa cabeça muitas vezes vem um impacto adverso, um impacto negativo, uma poluição. Mas em algumas situações a gente consegue interagir com o meio, alterar o meio ambiente de uma forma benéfica, trazendo benefícios para aquela localidade. Tem empresas, tem uma captação superficial de um rio que a montante, ou seja, antes da captação, ele é mais poluído do que a jusante, ou seja, após a captação, porque a empresa ela capta uma água de não tão boa qualidade, utiliza em seu processo e após um tratamento de efluentes, ela consegue devolver para o meio ambiente uma água com uma qualidade melhor. Então, é um impacto? Sim, um impacto benéfico, que ele está alterando para melhor a qualidade daquela água. Então, existem situações que são adversas e benéficas. E, infelizmente, em todo e qualquer sistema de gestão ambiental, nós temos muito mais situações adversas do que benéficas. Uma outra situação benéfica é a coleta seletiva, que a gente transforma o lixo em resíduo com valor comercial que vira matéria-prima para outros processos, e isso não vai parar no meio ambiente como um poluente. A modificação ela pode ser total ou parcialmente resultante dos aspectos ambientais de uma organização. Ela pode ser resultante de uma parte do processo, um dos aspectos ambientais gerados pelaquela empresa. Aspecto e impacto ambiental. Mais uma vez reforçando, aspecto é tudo aquilo que é gerado ou consumido pela empresa. Basicamente, nós consumimos água, energia elétrica, minerais. E geramos resíduos sólidos, efluentes, emissões atmosféricas, que podem, consequentemente, alterar o meio ambiente. O aspecto é a causa e o impacto ambiental é a consequência. Quando nós falamos de aspecto ambiental, nós estamos muito preocupados com as alterações que possam ter no solo, na água e no ar. Nós temos que pensar em todo o ciclo
de vida do nosso produto. Então a gente tem que pensar desde a extração da matéria-prima até a disposição do nosso produto, contemplando as etapas de fabricação, distribuição e uso. É lógico que em algumas etapas a gente não tem a participação direta, mas de forma indireta nós temos que orientar como dispor o nosso produto, como usar o nosso produto corretamente. Podemos selecionar a forma de distribuição, nós podemos selecionar transportadoras que tenham a mesma preocupação ambiental que nós temos. Então essa é a ideia de perspectiva de ciclo de vida no sistema de gestão ambiental. A gente analisa tudo que é consumido, como eu disse, matérias-primas, insumos, energia e água, e nos preocupamos com tudo que possa alterar a qualidade do ar, da água, do solo, ou seja, gerar uma poluição. Aqui seguem vários exemplos de aspectos e impactos ambientais. Então a gente sempre vai associar a uma tarefa, a uma atividade, qual é o aspecto, qual é o impacto e qual é a forma de prevenção. Isso é um sistema de gestão ambiental, focar na prevenção. Por exemplo, a gente tem uma atividade produtiva cujo aspecto é consumo de água, o impacto é o esgotamento desse recurso natural e a forma de prevenção. Uma delas é o uso consciente da água, mas a gente pode ter vários outros dispositivos, várias outras ações para minimizar esse consumo, como, por exemplo, torneiras que desligam automaticamente, controles operacionais que evitam o desperdício. Temos um aspecto e impacto muito comum resultante da atividade administrativa, que é o consumo de papel. Então, eu tenho um aspecto que é o consumo de papel, o impacto que eu tenho é o esgotamento de um recurso natural, que são as árvores, são as florestas, e a forma de prevenção, o que pode ser utilizado para minimizar esse impacto, para reduzir o corte de árvores. Eu vou reutilizar o verso das páginas, os rascunhos, vou imprimir somente o necessário. Então veja, quando a gente fala de prevenção, vem muito a questão da conscientização. Conscientizar para usar somente o necessário. Usar somente a quantidade de água necessária, a quantidade de papel necessário, reaproveitar sempre que possível. Aqui um outro aspecto é o consumo de big bags, o impacto é a contaminação do solo, a geração de resíduos, a ocupação de aterros. E qual que é a prevenção? Reutilizar sempre que possível esses big bags, fazer com que eles tenham uma vida útil maior e que deixem de gerar resíduos e ocupar lugar nos aterros industriais. Um aspecto também muito comum é o uso de produtos químicos, que eles podem causar a contaminação do solo, da água, e a forma de prevenção é armazenar e utilizar corretamente esses produtos químicos para evitar vazamento, para evitar o descarte incorreto dessas embalagens. Só assim a gente pode prevenir a poluição. Da mesma forma, o uso de produtos químicos como tintas e vernizes podem também contaminar o solo e a água. Qual é a forma de prevenção? Se descartarmos corretamente como resíduos perigosos, esses resíduos terão a destinação correta, serão devidamente tratados e não contaminarão solo e a água. Um aspecto que nos chama muita atenção é a geração de fumaça preta, geração de particulados, que causa poluição do ar, altera a qualidade do ar. Uma das formas de prevenção é utilizar o Arla, fazer a manutenção preventiva corretamente dos caminhões para evitar a emissão de fumaça preta. Nós, na Eufusa, controlamos nossos fornecedores, nossos veículos, fazendo a medição regular e constante da fumaça preta. Se identificado, é aberto um plano de ação para que esses veículos sejam adequados. Outro aspecto muito comum é a geração de resíduos da construção civil. Se nós não dispormos corretamente esses resíduos, eles podem gerar a proliferação de insetos e roedores que podem causar danos à saúde das pessoas. Então, em muitos casos, a prevenção
é cobrir esses materiais, descartar corretamente para que não gere um acúmulo de água e propiciem locais onde há proliferação desses insetos. Sabemos que um dos pontos críticos para a saúde do ser humano está relacionado à proliferação de doenças como, por exemplo, a dengue, que o mosquito Aedes aegypti, ele se prolifera em locais onde há acúmulo de água. Então, a forma de prevenção é evitar pontos de acúmulo de água, cobrindo as superfícies. Outro aspecto muito comum é a geração de resíduos eletrônicos, provenientes de vários equipamentos que utilizamos no dia a dia, teclados, monitores, rádios, celulares. Tudo isso, se descartado incorretamente, gera um impacto ambiental de contaminação do solo, porque vários desses equipamentos eles contêm elementos químicos perigosos no seu interior. A melhor forma de prevenção é o descarte correto desses equipamentos. Existem várias empresas licenciadas para o recebimento desses equipamentos e eles conseguem separar todos esses elementos e dar a destinação do que pode ser reciclado e do que não pode ser reciclado, eles são devidamente destinados. Outro aspecto é a geração de óleo lubrificante, que nós temos aí em muitas das atividades das oficinas. O impacto é a contaminação da água com esses óleos. A prevenção é descartar no local correto, ter sistemas que consigam separar a água e o óleo para que a água possa ser reutilizada e o óleo seja devidamente descartado. E como que nós prevenimos a poluição? O que é a prevenção da poluição? É o uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar a geração, a emissão ou descarga de qualquer tipo de poluente ou rejeito, a fim de reduzir os impactos ambientais adversos. Então, um exemplo bem simples. Nós temos filtros para captar os poluentes atmosféricos, o pó, para que não ocorra a contaminação do ar através das emissões desses particulados. Então, são todos os mecanismos que nós temos dentro da fábrica para evitar a poluição. São as caixas separadoras água e óleo, são os filtros, são todos os mecanismos que nós temos de contenção, de separação de produtos perigosos, para que isso não atinja o ar, a água e o solo. A prevenção da poluição ela pode incluir, em primeiro lugar, e a mais importante, reduzir ou eliminar na fonte a geração. Então, sempre trabalhamos para reduzir a geração de particulados, eliminar a geração de particulados. Essa é a primeira ação. E quando não conseguimos, quando chegamos nos recursos técnicos limitados, o que nós podemos fazer é controlar através da utilização de outros equipamentos que vão conter a emissão de particulados gerada. Mas a primeira e principal ação para prevenir a poluição é a redução ou eliminação da fonte desse poluente. Modificação no processo, produto ou serviço. Quando a gente está implementando um sistema de gestão ambiental, a gente pensa em vários projetos, a gente implementa vários projetos, a gente analisa os processos, de que forma a gente pode minimizar a geração daquele resíduo, de que forma a gente pode minimizar o consumo de energia, o consumo de água. Então, modificações no processo, elas são constantes para que a gente reduza o consumo e a geração de poluentes. Usar eficientemente os recursos, né? Eu já comentei outras vezes que um sistema de gestão ambiental, ele é muito focado no desperdício, muito. Se a gente está desperdiçando, a gente não tem um sistema de gestão ambiental eficaz. O uso racional e eficiente dos recursos naturais, seja água, mineral, energia elétrica, tudo isso é imprescindível para que a gente tenha efetivamente um sistema de gestão ambiental funcionando. Substituição de materiais e de energia. Sempre pensar num material menos poluente, numa forma de energia menos poluente.
A gente tem observado aí o uso de energia fotovoltaica em várias empresas, obviamente, quando o seu processo permite, porque é uma energia mais limpa, uma energia não poluente. O reuso de materiais, aumentando a sua vida útil, é muito importante porque a gente deixa de consumir. A reutilização é uma análise que tem que ser feita em todos os processos. Isso que eu estou utilizando agora, ele já chegou no seu fim da vida útil, eu posso reutilizar esse material em outro processo. Exemplos de reuso é a própria água que sai do processo. Em muitas empresas, a água ela fica no circuito fechado. Não há desperdício, ela está sempre sendo reutilizada no próprio processo. Uma das formas de prevenir a poluição é a recuperação. Uma forma de recuperação, por exemplo, é recuperar o ar quente gerado em um determinado processo, captá-lo para utilização em outro processo. A recuperação ela está associada a intervenções que podem ser realizadas com o intuito de restituir as condições de um ambiente natural, como, por exemplo, a recuperação de uma área degradada. Reciclagem. A reciclagem ela é muito importante. A partir da separação correta dos resíduos, tudo que for separado como plástico, ele volte para o processo sendo uma matéria-prima em outra fábrica, em outro processo. Então, a reciclagem ela nos possibilita minimizar o descarte de resíduos para o meio ambiente, para os aterros. A gente consegue sim, através da separação correta, fazer com que esses materiais, plástico, papel, metal, eles sejam reutilizados em outros processos. Regeneração ou tratamento. A regeneração, assim como a recuperação, ela visa restituir as características originais daquela área degradada. E por fim, o tratamento. O tratamento são as técnicas que a gente tem para tratar os resíduos sólidos, seja por meio mecânico, bioquímico, térmico, compostagem, incineração, de forma que ele não polua o meio ambiente, que a gente consiga tratá-los sem gerar a contaminação do solo, do ar e da água. Como eu falei sobre o ciclo de vida, a gente tem que pensar em toda a cadeia produtiva e não só na etapa no qual a nossa empresa vivencia, né, a transformação, a produção que ela realiza. A gente tem que pensar do berço ao túmulo, ou seja, tudo que entra na nossa empresa, todas as matérias-primas, como elas foram extraídas, de que forma que elas foram extraídas, respeitando o meio ambiente, de uma forma legalizada. E também nós temos que pensar em todo o transporte, na utilização do nosso produto e no descarte do nosso produto. O descarte do nosso produto, se feito de forma incorreta, pode gerar uma contaminação no meio ambiente. Então essa é a grande preocupação das empresas. Hoje, se a gente vai descartar um aparelho celular, a gente tem que descartar no local correto, devolvê-lo para uma empresa, porque a gente sabe que dentro daquele celular existem componentes elétricos, eletrônicos que demoram uma eternidade para a sua completa degradação. Além do que, eles contaminam o meio ambiente. Então, determinados produtos, eles já são sujeitos à logística reversa, por exemplo. Então, a gente tem que pensar em todo o ciclo, em toda a cadeia. Como eu disse, desde a origem do berço até o final da sua utilização ao túmulo. Esses estágios incluem a aquisição de matérias-primas, projeto, produção, transporte e entrega, o uso, o tratamento pós-uso e a sua disposição final. Nós, com um sistema de gestão ambiental, nós temos que pensar em todas essas etapas, no que a gente pode interferir diretamente ou indiretamente. Eu posso comprar matéria-primas de empresas licenciadas e legalizadas ambientalmente, eu posso transportar com transportadoras que tenham controles ambientais adequados, eu posso orientar o meu cliente quanto à disposição final do meu produto. Então essa é a ideia de um sistema de gestão ambiental numa perspectiva de ciclo de vida.
Bom, como nós falamos até agora, né, de aspecto, de impacto ambiental, de ciclo de vida, de prevenção da poluição, de contaminação, qual é a ferramenta que nós temos na Eufusa para compilar tudo isso? Compilar os nossos aspectos, os nossos impactos, os controles. Então, a ferramenta que a gente utiliza, que é um requisito da ISO 14001, é o LAIA, Levantamento de Aspecto e Impacto Ambiental. E qual que é a importância do LAIA? O LAIA ele vai nos ajudar a identificar em todos os processos quais são os aspectos ambientais potenciais gerados em cada uma das atividades. E aí, o que é um aspecto ambiental potencial? É todo aspecto que tem a capacidade de gerar um impacto ambiental. Em seguida, nós vamos avaliar esse aspecto ambiental em relação à sua situação, à sua incidência, à sua temporalidade, a classificação em um impacto adverso e benéfico, se isso é um risco ou uma oportunidade ambiental, e se esse aspecto e esse impacto ele é oriundo de uma demanda interna ou externa, ou seja, se é uma demanda da própria organização, da própria Eufusa, ou se é uma demanda que vem dos órgãos ambientais, da comunidade, uma demanda externa. Nós vamos identificar e propor controles ambientais para evitar o impacto. E aí sim, nós vamos ter o aspecto ambiental real. Então, o que é o potencial do real? O potencial é aquele aspecto que pode acontecer sem nenhum controle da Eufusa. Eu tenho lá a geração de particulados sem pensar nos controles que eu realizo hoje, como a utilização dos filtros mangas, os controles ambientais que a gente tem, o monitoramento ambiental no entorno. É o mesmo aspecto que eu estou falando de geração de particulados, só que numa condição, o potencial, eu analiso sem nenhum dos meus controles. E aí ele vai ter uma significância alta. A partir do momento que eu começo a colocar todos os controles existentes, esse impacto ele vai diminuir tanto na sua abrangência, na sua severidade, na sua probabilidade, porque eu implantei controles. Então eu sempre vou apontar o aspecto potencial e o real. O real é a situação que eu tenho hoje, a situação com controles ambientais. E por fim, nós vamos ter ali os controles dos aspectos reais, como prevenção, monitoramento e mitigação. Tudo isso a gente colocou de uma forma bem visual numa tabela, onde a gente tem o processo, a atividade, o aspecto, o impacto, todos esses critérios de avaliação que eu falei agora, e a classificação como um aspecto significativo potencial, que vai nos exigir e demandar controles, objetivos e metas e um plano de atendimento à emergência. Então, aqui eu vou conseguir, nessa primeira fase, levantar o que é significativo nos aspectos potenciais sem avaliar os controles existentes. Então, em cada uma das áreas, nós fizemos esse mapeamento para cada uma das atividades, quais são os aspectos e os possíveis impactos ambientais. É óbvio que esse documento é um documento vivo. A partir do momento que eu altero a atividade, eu posso gerar novos aspectos e impactos ambientais. Então, cabe ao gestor de cada área manter esse documento sempre atualizado. Agora vamos entender o LAIA, Levantamento de Aspecto e Impacto Ambiental. Nós teremos o LAIA para cada área, sempre fazendo uma avaliação do ciclo de vida, ou seja, tudo isso que eu levantei aqui nesse pequeno exemplo estão relacionadas às etapas de produção, ou seja, são internas, são dentro da fábrica, dentro da organização. Esse primeiro ponto aqui, esse primeiro critério de avaliação, situação, está relacionada à atividade. E o que isso quer dizer? A situação dessa atividade eu vou classificá-la como normal, anormal ou emergencial.
A atividade de classificação e peneiramento, cujo aspecto é consumo de recursos minerais, o impacto é redução da disponibilidade de recursos minerais, é uma atividade normal, anormal ou emergencial? O que é classificado? O que nós classificamos como normal? É uma situação de ocorrência das atividades e operações, sem imprevistos ou emergência. É considerada como uma operação de rotina. Então, a classificação e o peneiramento é uma operação de rotina. Elas acontecem naturalmente dentro do processo. Assim como a gente tem no aeroclassificador, a emissão de particulado e poeira faz parte do processo. Eu tenho atividade de geração de resíduo de varrição, oriundo da atividade do aeroclassificador, que também é uma atividade, é uma situação normal. Eu tenho essa atividade que gera esse aspecto. Situação anormal, eu classifico quando é uma atividade que vai me gerar um aspecto de uma atividade que ela não é rotineira. Ela acontece esporadicamente, por exemplo, a limpeza da estação de tratamento de efluente. Ela não é rotineira. A atividade rotineira é o tratamento de água. Agora, a limpeza da estação, que pode gerar determinados resíduos, determinados efluentes, é numa situação anormal. E uma situação emergencial é o transbordamento da estação de tratamento de efluentes. Não é uma situação esperada, é uma situação indesejável, é um acidente, é uma falha. Então, a gente tem que classificar todas as atividades e seus aspectos em situações normais, anormais ou emergenciais. Uma segunda forma de avaliação é a incidência. O que é a incidência? É a responsabilidade dessa atividade, ou seja, quando eu falo da atividade do aeroclassificador que gera resíduos de varrição, é uma atividade direta, ela é resultante da atividade da empresa. Quando ela é indireta, quando ela é resultado da atividade de um terceiro, de um prestador de serviço, de um fornecedor, de um visitante, sobre as quais a organização tem alguma influência. Por exemplo, geração de resíduos sólidos do restaurante. O restaurante é uma atividade terceirizada, é o terceiro que realiza. A gente tem responsabilidade, porém indireta, ok? E o que é uma responsabilidade direta e indireta? É quando a responsabilidade é tanto da organização quanto do terceiro da empresa contratada. Se de repente a gente fala que a gestão dos resíduos do restaurante é compartilhada, né? Eles vão cuidar da geração e a gente cuidar da disposição, então eu vou classificar como uma incidência direta / indireta, porque a responsabilidade é de ambas as empresas. Temporalidade, que é essa avaliação? Nós vamos classificar esse aspecto e esse possível impacto ambiental em passado, atual e futuro. Quando eu tenho essa classificação de passado? Quando eu já tenho dentro da empresa um passivo, eu já tenho ali um resíduo acumulado, resíduo guardado dentro da organização. E eu vou ter a mesma forma de controle, eu tenho que saber como ele é controlado. Por exemplo, numa determinada empresa, eles tinham um tambor de formaldeído. E aquele tambor é um passivo ambiental que eles não tinham como destinar. Por estarem em outro estado, fora do estado de São Paulo, a destinação era muito cara e muito complexa. Então, aquilo era um passivo. Eles colocavam na matriz, né, de aspecto impacto, no seu LAIA, como uma atividade, um aspecto impacto do passado. Hoje eu não tenho mais aquela atividade, hoje eu não tenho mais aquele aspecto impacto, mas no passado eu tive. Então, a gente classifica como passado. E no futuro, relacionado a algo que possa acontecer no futuro, né? Eu vou pensar aí num prazo menor do que um ano. Hoje eu não estou gerando, mas eu sei que daqui a 6 meses eu posso estar gerando determinado resíduo porque eu estou implementando um determinado projeto, um uso de uma nova matéria-prima. Então eu posso classificar dessa forma em relação à temporalidade, passado, atual e futuro.
Então vocês estão entendendo que esse LAIA, ele vai contar ali de uma forma muito resumida tudo que existe na nossa organização em relação ao aspecto e impacto ambiental. Classificação. Eu vou classificar de acordo com o impacto. Esgotamento de aterro é um impacto adverso, ou seja, negativo? Alteração da qualidade do ar é um aspecto adverso? Então eu vou sempre classificar de acordo com o impacto, se ele é adverso ou benéfico. Adverso, ele tem um efeito negativo, avaliando ambientalmente, e é necessário um controle para evitar a sua ocorrência. E o benéfico, que ele tem um efeito positivo sobre o enfoque ambiental. E ele vai ser classificado como uma oportunidade e não um risco. Risco e oportunidade. Risco e oportunidade. O que é um risco? É quando aquele impacto ele afeta de forma negativa. Eu vou avaliar na condição potencial, ou seja, aquele impacto sem nenhum controle, ele é um risco. E uma oportunidade? Oportunidade eu vou avaliar em função da situação real, ou seja, eu já tenho tantos controles e posso ainda melhorá-los. A gente também classifica a significância levando em consideração a demanda. Essa atividade, esse aspecto e impacto ambiental, ele é oriundo de uma parte interessada, interna ou externa. Então, é mais um filtro que a gente utiliza para avaliar a significância e decidir a necessidade ou não de controles operacionais, objetivos e metas. Interno, a gente vai colocar I quando indica a necessidade de cumprimento de princípios da EUFUSA, condutas corporativas, dos acionistas, do grupo gerencial, dos próprios funcionários. O controle desse aspecto e impacto, ele é uma demanda interna, não vem de uma legislação, não vem de um requisito assumido com um órgão ambiental, vem de uma necessidade interna. Nós queremos, como EUFUSA, controlar esse aspecto e esse impacto ambiental. Então, ele é uma demanda interna. Agora, quando esse aspecto e impacto ambiental vem de uma demanda externa, é uma obrigação que a gente assumiu com a comunidade, com os clientes, com os órgãos ambientais, isso é uma demanda externa. E ele tem um peso nessa significância. Ele vai alterar a significância quando a gente colocar uma demanda interna ou externa. Ainda posso ter um não aplicável, que não é uma demanda nem interna e nem externa. A gente tem aqui um exemplo de não aplicável em relação ao aspecto consumo de recursos minerais, que gera o impacto de redução da disponibilidade de recursos naturais. Não é uma demanda interna, porque eu não tenho como consumir menos os recursos minerais. É lógico que eu posso otimizar esse consumo de recursos, mas eu não tenho como um objetivo minimizar o consumo de recursos minerais, visto que é a essência da minha produção. E também não tenho nenhuma lei, nada que me obrigue a consumir menos recursos minerais. Então, é não aplicável. Ao passo que eu tenho ali como exemplo uma demanda externa em relação à emissão de particulados e poeira, cujo impacto é a alteração da qualidade do ar. Nós sabemos que isso afeta a comunidade nos cobra em relação a manter a boa qualidade do ar, então ali eu tenho uma demanda externa. Abrangência, eu vou levar em consideração o impacto. Quando eu falar de abrangência, severidade e probabilidade, eu estou olhando ali para o impacto. O que vai acontecer, qual é a abrangência, qual é a severidade e probabilidade desse impacto ocorrer. Isso tudo pensando numa situação potencial, ou seja, sem os controles existentes. Os critérios são definidos pela própria organização. O que a ISO 14001 pede? Que a gente defina os critérios para chegar a uma significância. Então, para nós vamos considerar a abrangência valor 1, 2 ou 3, quando for pontual
eu tenho um impacto que ele vai afetar localmente as instalações da organização. Ele é um impacto que é percebido somente no interior da propriedade das suas instalações. Por exemplo, um vazamento de óleo de uma determinada máquina. É pontual. É valor 2. Eu vou colocar quando ele afeta a circunvizinhança das instalações. O impacto é percebido pelos vizinhos. Então, por exemplo, se eu tiver ali um filtro manga rompido, é um impacto que vai alterar a qualidade do ar e que ele vai afetar a circunvizinhança. Então, eu coloco ali como 2. E regional? Regional, ele afeta cidades próximas da unidade. O impacto é percebido na região. Por exemplo, se a gente tiver um grande vazamento de óleo no Ribeirão, aquilo pode chegar em outras regiões, atingir outras localidades. Aí eu coloco como uma situação 3. Então, a abrangência é o alcance das consequências desse impacto ambiental. Severidade. A severidade eu vou categorizar como baixa, moderada ou alta. Ela reflete a magnitude dessas consequências. Como, por exemplo, a gente classificou aqui valor 1, 2 e 3. Baixa, moderada ou alta. O que é uma severidade baixa? É um impacto adverso, ruim, negativo, com danos ao ecossistema, à água, ao ar, ao solo, à biodiversidade. Eles são baixos ou pouco significativos, uma baixa contaminação, um impacto com atenuação natural de seus efeitos. O impacto ambiental não compromete de forma significativa o meio ambiente, a saúde pública ou não gera incômodo ao homem e o impacto é de fácil remediação. Por exemplo, um vazamento de óleo dentro da oficina. A severidade é muito pequena, o impacto ali está contido, ele está numa situação onde ele não vai alterar a qualidade da água, do ar e do solo, desde que eu consiga conter aquele vazamento utilizando um kit de emergência ambiental e dispondo corretamente o seu resíduo. Moderado é um impacto adverso com danos ao ecossistema, mas de médio comprometimento. É uma contaminação parcial do mesmo. Um impacto com possibilidade de atenuar os efeitos com interferência técnica. Vou ter que usar algum dispositivo, alguma tecnologia para limpar aquela área que foi contaminada. O impacto ambiental pode causar algum dano à saúde ou ao meio ambiente, ou gerar desconforto ao homem e um impacto com remediação de certo grau de dificuldade. Então, pessoal, vocês estão vendo que são critérios que vão muito da análise do gestor. Como esse impacto sem controles, esse impacto potencial, pode ser severo ao meio ambiente. Então, isso é uma classificação que o gestor, junto com a área de meio ambiente, vai definir aí a sua severidade. E de uma forma alta, nós vamos classificar os impactos que são adversos com danos ao ecossistema. Altamente significativo, uma contaminação elevada, sem possibilidade de atenuação dos efeitos e com uma ação compensatória. O impacto pode causar danos mais graves à vida animal ou vegetal ou ao meio ambiente e comprometer a saúde, integridade física ou expectativa de vida do ser humano. E é um impacto de difícil remediação. E a probabilidade? A probabilidade, a gente vai avaliar a possibilidade de ocorrência desse impacto. Ou se ele já ocorreu, qual é a frequência de ocorrência desse impacto. Então, a gente definiu aqui como sendo 1, 2 ou 3, ou seja, baixa, média e alta. É baixa quando a possibilidade de ocorrência ocorre em períodos superiores a 1 ano. Eu gero resíduos refratários em períodos superiores a 1 ano, por exemplo. O que é a média? Média quando eu tenho a ocorrência
desse impacto ambiental em períodos superiores a 1 mês e inferiores a 1 ano, tá? Como, por exemplo, ali a emissão de particulado numa concentração fora do permitido. E alta quando ela ocorre pelo menos uma vez por mês, então eu vou classificar como 3. Então, essa quantificação da probabilidade, ela leva muito em consideração o passado, né, o histórico das ocorrências. A gente tem que pensar aí também numa situação sem controles, qual que é a possibilidade de ocorrência. Então, esse primeiro momento vai classificar a significância em função da avaliação que nós temos da classe potencial, ou seja, sem os controles. Muitas vezes a gente pergunta, nossa, mas isso é subjetivo, como que eu vou colocar? Infelizmente, por mais que a gente tente colocar valores, classificar probabilidades como média, baixa, alta, ainda assim existe um certo grau de subjetividade. O que a gente pede? Que os gestores eles sejam o mais coerentes possíveis. Na dúvida, chamem a equipe de meio ambiente para que a gente possa, em conjunto, definir quais são esses graus. Enfim, nós teremos agora a definição, de acordo com os levantamentos que nós fizemos, da necessidade de controles operacionais, objetivos e metas e plano de atendimento à emergência. Controle operacional é obrigatório para os aspectos e impactos que foram classificados como significativo, na situação potencial, quando a classificação ficar numa pontuação maior ou igual a 8 ou existir demanda de parte interessada. Tudo isso na planilha, né, no LAIA, já é automático. Ele vai aparecer ali como sim para controle operacional. Da mesma forma, vai aparecer uma indicação de sim para necessidade de objetivos e metas. Quando a classe real, aí eu vou olhar lá na frente, né, a continuidade da nossa planilha que nós vamos discutir um pouquinho mais, quando a classe real, ou seja, com controles estabelecidos, for maior ou igual a 8 e quando existir demanda de parte interessada. Haverá necessidade de um plano de atendimento à emergência quando aquele aspecto impacto classificado como significativo for classificada, caracterizada como uma situação emergencial. Lembra que a gente tem situação normal, anormal e emergencial? Então, quando a gente apontar que é uma situação emergencial, será necessário um plano de atendimento à emergência. E também a severidade quando na condição potencial tiver um nível 3. Continuando aqui o nosso LAIA, a sequência da nossa planilha, após o levantamento, aspectos e impactos na situação potencial, nós vamos descrever os controles operacionais existentes, ou seja, a forma de prevenção, o monitoramento e a mitigação. E aí nós vamos chegar numa classe real. Nós vamos reavaliar a abrangência, a severidade e a probabilidade e vamos chegar aí a uma determinada significância, uma determinada classe, uma determinada pontuação, considerando os controles existentes. O que é muito comum, a abrangência pode ser diminuída, a probabilidade pode ser diminuída, a severidade raramente é diminuída. Vamos falar aqui um pouquinho sobre prevenção. O que é a prevenção? A prevenção são todas as medidas que a gente utiliza para antecipar, para evitar o impacto ambiental. Então, essas medidas são instruções operacionais, procedimentos, a conscientização da equipe, uma análise preliminar de risco, um plano de inspeção e manutenção dos equipamentos, calibração de dispositivos de medição, qualificação e treinamento de pessoal, projetos de engenharia, medidas administrativas, sinalização, contenções, anteparos, que são os bloqueios físicos. Monitoramento. O que eu vou preencher nesse campo do meu LAIA, referente a monitoramento? Nós estabelecemos uma forma de prevenção.
Como que eu vou medir e monitorar para saber se essa prevenção está sendo eficaz? Como que eu posso verificar? Então, a gente pode incluir no monitoramento a inspeção visual, a rota ambiental, a análise de parâmetros, análises químicas, análises físicas, laudos ambientais. É tudo aquilo que eu posso verificar, analisar para ter certeza de que aquela prevenção está adequada ou não. Podem ser indicadores de desempenho, auditorias internas. Através dos indicadores, eu vou verificar se eu estou consumindo mais água, menos água, se eu estou atendendo os parâmetros legais ou não. Então, o monitoramento vai me dizer a forma que eu vou garantir que as medidas de prevenção estão funcionando. Mitigação. O que é mitigação? É a gente minimizar um dano, né? Ou seja, ele é o último recurso que a gente tem. Ele vai ser preenchido, esse campo será preenchido quando eu tiver uma situação emergencial ou uma severidade alta, que vai requerer um plano de atendimento à emergência. Então, quando na minha planilha tiver lá PAI como um sim, eu vou poder preencher o campo de mitigação. A mitigação ela está descrita no próprio plano de atendimento à emergência. Ou seja, é o que eu vou fazer numa situação emergencial para conter aquele dano, para mitigar aquele dano. Então, esse campo somente é preenchido quando a gente tem aí uma situação emergencial. Aqui, como eu já disse, nós vamos reavaliar a abrangência, a severidade e a probabilidade na situação real, ou seja, na situação que nós temos hoje, com os controles que a gente tem hoje, com os monitoramentos que a gente tem hoje. Espera-se que na situação real a pontuação seja menor que na situação potencial. Por quê? Porque eu tenho prevenção, eu tenho monitoramento e eu tenho mitigação. Continuando a extensão do nosso LAIA, nós temos aí objetivos, metas e programas. Mais uma vez, quando a gente tiver ali um aspecto significativo, ele vai pontuar a necessidade de objetivos, metas e programas. Nós temos o PGA. O PGA é um programa de gestão ambiental permanente para que a gente melhore cada vez mais os nossos indicadores ambientais, os nossos objetivos ambientais. Então, a gente tem PGA para consumo de água, a gente tem PGA para consumo de energia elétrica, a gente tem PGA para redução da geração de resíduos. Então, são programas contínuos para a melhoria do nosso sistema de gestão ambiental. Por fim, a gente monitora essa planilha através de uma data de revisão e citando a alteração realizada. Como eu disse, esse documento é vivo. Esse documento, sempre que houver uma alteração nas atividades que possam gerar novos aspectos e impactos ambientais, este documento deve ser revisado. Como uma forma didática, na produção, nas áreas, ele será apresentado de uma forma mais resumida. Ele será apresentado somente na condição real. É importante que vocês saibam todas essas etapas do LAIA, para que numa auditoria, ao serem questionados sobre condições potenciais e reais, aspectos significativos ou não significativos, vocês tenham conhecimento do nosso LAIA. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Sei que esse é um tema não muito convencional, um tema um pouquinho difícil, mas espero que vocês tenham compreendido todas as etapas e, de qualquer forma, nós temos um procedimento escrito que descreve todas essas etapas conforme eu expliquei aqui. Muito obrigada a todos e até o próximo treinamento.